Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui para o Informatizando Você. Nós estamos aqui na aula número 2. Antes de abrir o novo formato aqui de documento, nós vamos em mais uma pequena configuração aqui, só para nós configurarmos o tamanho do nosso papel, né? Em que tipo de medida que nós vamos começar esse projeto. Então, nós vamos vir aqui em editar na linha de comandos, preferências, geral. Essa parte aqui é como se fosse um setup do programa. Então aqui tudo que a gente aplicar aqui, ele vai servir para toda a configuração do programa, não do arquivo. Se eu aplicar qualquer coisa depois que o meu arquivo já estiver aberto, ele vai servir somente para o meu arquivo que estiver aberto. Após eu fechar e começar o programa de novo, vai voltar à configuração normal. Então no caso aqui, eu vou estar aplicando uma configuração que eu vou querer que fique no programa. Então, vou vir aqui em unidades e incrementos. Veja que aqui nós temos a unidade da régua, né? Nós temos aqui horizontal milímetro, vertical milímetro. Eu vou trocar essas medidas para centímetros. Se eu não trocasse essas medidas aqui para centímetros, quando eu fosse abrir o meu documento, ele iria abrir em milímetros. Então, como é mais comum a gente trabalhar em centímetros, eu já vou trocar aqui, já vou colocar em centímetros. Essas demais informações aqui você não precisa mexer, já é padrão do programa mesmo. Aqui, caso o seu não esteja, aqui dicionário, caso o seu não esteja aqui português brasileiro, eu aconselho a você trocar e colocar aqui para português brasileiro. Outra função aqui também que a gente pode estar mexendo, muito boa, é essa aqui, verificação de ortográfica, que aqui nós temos palavras com erros, tá vendo? Ele coloca aqui a cor vermelha, palavras repetidas, para ele marcar no texto futuramente quando estiver escrevendo um texto. Ele tem essas opções aqui, caso você queira trocar a cor, ele também te dá a opção de você trocar. No caso aqui já vem configurado o padrão já do programa, né? Eu não costumo mexer nisso aqui. Uma outra opção aqui também legal é essa aqui, correção automática. O que vem a ser a correção automática? Aqui nós podemos cadastrar palavras que, no caso, a gente às vezes escreve errado e o próprio programa mesmo vai transformar essa palavra para a ortografia certa. Então, no caso aqui, vamos dizer, eu vou vir aqui adicionar, eu escrevo uma palavra aqui errada, vamos dizer com certeza. Então, essa palavra eu vejo muito escrita errada aí no Facebook, até mesmo no WhatsApp. Então, a gente vai colocar aqui como as pessoas estão escrevendo muito isso aí no Facebook e no WhatsApp. Então, aqui a palavra errada, com certeza. Aí eu vou vir aqui e vou dar OK. Repare que aqui ele faz a listagem, com certeza, aí a correção, com certeza. Então, não serve só para fazer esse tipo de correção também, mas pode servir, por exemplo, vamos dizer que você esteja trabalhando para uma empresa onde toda hora você tem que escrever o nome da empresa, às vezes a empresa, o nome é grande, né? Então você pode vir aqui e cadastrar um exemplo. Vamos dizer que eu esteja fazendo um serviço para o Estúdio Quelucci Produções. Então, em vez de eu toda hora escrever Estúdio Quelucci Produções, o que eu posso fazer? Eu boto aqui como se fosse uma abreviação, um exemplo, STP, Estúdio SQ, SQP, tá vendo aqui? Estúdio Quelucci Produções. E eu vou vir aqui e vou escrever a palavra do jeito que eu quero.
Então, toda vez no texto que eu quiser fazer, né, que eu quiser escrever a palavra Estúdio Queluz Produções, basta eu escrever SQP, Estúdio Queluz Produções. Faço a abreviação e ele mesmo já coloca o nome da empresa por completo. Então, assim, no texto isso facilita muito, né? Quando você tem um texto ali, você está escrevendo, e quando você começa a trabalhar com InDesign, a tendência é futuramente você estar cheio já de abreviações, de coisas que vão te facilitar na hora de você estar escrevendo um jornal, uma revista. Então, assim, facilita bastante esse tipo de atalho. Então, vamos remover. Para remover, basta selecionar e vir aqui no botão remover. Vou estar dando OK. E a gente já falou aqui sobre essa tela, né? Vamos estar abrindo um documento novo. Então, clico aqui, ó. Se eu já tiver algum arquivo, eu clico em abrir. Como eu não tenho, vou vir aqui em documento. Aqui nós temos a pré-definição, né, do documento, padrão, porque eu não tenho nada salvo ainda, ele mantém aqui padrão. A partir do momento que eu salvar alguma configuração, como nós fizemos nesse menu aqui daquela vez, lembra? Para configurar a área de trabalho, eu já entro aqui com o meu nome, mas não é o caso. Aqui o propósito também é muito importante, você já tem que saber o que você vai fazer. Se você vai usar esse arquivo para impressão, se você vai usar na web, se vai ser uma publicação digital, isso aí já, no caso, o programa já vai enquadrar para aquela configuração. Então, se eu for imprimir, ele já vai usar o tom de cor CMYK, né? Que é para modo impressão. Aqui nós temos o número de páginas. Então, se eu for fazer um e-book, alguma coisa, eu tenho que dizer aqui o número de páginas que eu vou usar. Essa opção aqui é, no caso, para a gente fazer o frente e verso do papel. Na aula 1 nós falamos sobre o slide, lembra naquela parte do slide, né, que eu falei sobre o tipo de impressão, que vai ser uma folha, só frente, impressão na frente, impressão frente e verso, impressão frente e verso com dobra. Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é o para fazer o frente e verso, que não vai ser o caso, eu vou desmarcar. O número de página inicial, que, por exemplo, a gente pode começar o livro, né? Tem a capa, tem a contracapa, nós temos o sumário. Então aqui vai ser o número de páginas inicial, né, do nosso arquivo, que aqui também não vai ser o caso. Vou deixar 1. Aqui nós temos o tamanho da página, que muito comum é o A4, mas temos outros aqui, carta, ofício, né? Mas o mais usado é o A4. Muito usado, né? Tanto na hora de fazer a dobra quanto arquivos mesmos em folha é normal, é muito comum o A4. Aqui nós temos aquela medida que nós mudamos, ó. Percebe aqui, ó, largura 21 cm por altura 29,7. Se eu não trocasse aquela configuração, ele iria aparecer aqui em milímetro. Não tem problema nenhum. Cada um trabalha do jeito que quiser. Eu gosto de trabalhar em centímetro. Aqui nós temos a orientação da página. Se nós quisermos deitada, ele troca aqui. Se quisermos em pé, ele deixa aqui. Caso você queira trocar de novo a sua medida aqui, basta você cancelar, vir aqui no editar, preferências, geral, vai vir naquela unidades e incrementos, e aqui eu vou trocar, ó, milímetros. Vou dar OK, e aqui eu vou estar pedindo um novo documento. Aqui, ó, percebe? Que ele já trocou para milímetro. Então, vamos avançar. Aqui nós temos o número de coluna. No caso aqui, eu não vou usar a coluna ainda, mas na frente aí dos nossos projetos a gente vai estar usando. O número de coluna seria o quê? No jornal você já deve ter percebido, né? Ele é separado como se fossem uns blocos, né? Aquilo ali são aquelas colunas com os textos e tem aquelas imagens variadas ali. Então é muito comum a gente trabalhar com colunas por página no InDesign. Aqui, isso aqui no caso é o intervalo, a distância entre uma coluna e outra. Então se eu coloco duas colunas,
de uma coluna para outra ele vai ter 4 milímetros 2333 de cada coluna, de uma para outra. Essa medida aqui já é padrão do programa, também não costumo mexer, mas caso você queira mexer, você pode estar alterando essa medida aqui, de acordo com a sua necessidade. Se você quiser um documento mais aberto, que fique, né, mais longe uma coluna da outra, um texto, é só você vir aqui e abrir. Isso aqui é a margem da página, né? O que acontece? Toda impressora, principalmente essas mais comuns, ela já tem aquele padrão já de margem, né? Que ela define ali a folha já para não perder aquele texto, aquele material que você está expondo ali até passar um pouco da folha. Então ele já tem uma margem que ele joga para dentro da folha certinho já para não ter o corte. Aqui embaixo, no caso aqui, esse menu já está rebatido aqui, ó. Ele costuma vir assim. Parando aqui, você vai vir aqui em mais opções e ele vai abrir essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo, o que vem a ser isso aqui? Sangria e espaçador. Sangria é, por exemplo, você faz um texto com imagem num livro, por exemplo. No livro a gente vê muito isso. Você já viu que às vezes termina o texto e a figura, a imagem, no caso, passa da folha, fica até o final mesmo aonde corta a folha. Aquilo ali é chamado, né? Ele perfila, depois que o material está pronto, ele perfila as páginas, sendo que aquela imagem foi programada para ser cortada realmente. No caso, ele respeita a sangria, que é uma linha, depois eu vou estar mostrando, que fica ali dizendo aonde vai ser o corte mesmo. E o espaçador seria depois da sangria, que é para você visualizar a sua área da sangria. Então, eu vou colocar aqui uma medida de 4,233, né? Que é muito padrão do InDesign, e vou clicar nessa correntinha aqui que eu quero aplicar em toda ela. Apliquei em toda. E no espaçador eu vou colocar a medida da margem. Vou fazer a mesma situação da correntinha aqui, ó. Vou clicar e ele já puxa para todas. Então aqui eu vou salvar essa pré-definição que eu já fiz. Então eu já tenho aqui uma página configurada. Então eu vou salvar essa configuração que eu vou usar. É muito usada essa configuração, então eu vou salvar. Vou vir aqui. Salvei, pronto. Então agora a minha configuração já tem um nome. Toda vez que eu for fazer um arquivo para um arquivo, no caso, que eu queira essas medidas, eu venho aqui, seleciono o informatizando você e eu já vou ter toda essa configuração para eu não precisar toda vez que eu entrar ficar colocando a quantidade de sangria, o espaçador. No caso aqui seria um documento mais simples, né, que só seria uma página, mas vamos dizer que fosse mais páginas, com número de página inicial, páginas opostas, que vai fazer frente e verso. Então eu já salvaria isso e já deixaria ele já aqui no caso ele salvou como informatizando, tá vendo? Como a página selecionada aqui o oposta. No caso eu vou tirar e vou salvar de novo, porque pronto. Salvei aqui, tá vendo? Informatizando você, porque eu tinha selecionado, eu deixei selecionado aqui em algum momento e ele salvou o informatizando você, tá vendo? Como página oposta. No caso nosso vai ser uma página simples. Pronto, feito isso, vou dar o meu OK. Agora sim, nós temos aqui um arquivo aberto, né? Onde eu vou estar explicando aqui para você aquelas configurações que nós fizemos lá. Detalhe que assim, essas configurações são para impressoras assim, offset, não é para você fazer esse tipo de configuração para impressora de casa.
Você não vai dar até problema, nem vai conseguir imprimir direito. Isso aqui é para realmente para impressora profissional. Então aqui nós temos a margem do papel, aonde, né, é aquele limite que a gente falou lá, margem do papel. Aqui nós temos o papel, que é esse preto. Então o meu papel é isso aqui tudo, a minha folha 4, eu tenho a margem do meu papel. Aqui o vermelho eu tenho a minha sangria, que foi aquela configuração que nós fizemos. E esse aqui é o meu espaçador, que nós configuramos para fora, tá vendo? Então com esse espaçador aqui, nós conseguimos visualizar a sangria, o papel e a nossa margem. Agora nós vamos fazer um teste aqui só para fazer uma visualização dessas linhas, né? E eu vou estar selecionando aqui no caso a ferramenta texto. Você pode estar clicando em cima dela ou você pode estar usando o atalho no teclado, que é a tecla T. Você clicando na tecla T, ele já te dá a opção. Tudo no InDesign é feito através de caixas. Então, se você pegar essa ferramenta texto, clicar, segurar e arrastar, ele já cria uma caixa. Então, assim, isso não vale só para texto, até mesmo depois para as imagens. A gente vai fazendo, né, de acordo com quando for evoluindo, a gente vai vendo, né, trabalhando com vetor. Então aqui eu vou colocar aqui margem. Repare que meu texto está ali, está pequeno. Eu posso ir com o mouse, né, selecionar aquele texto e aumentar esse texto. Porém, eu posso também fazer nos atalhos, né, que é muito comum para quem quer ganhar tempo usar os atalhos. Então eu pressiono a tecla Shift, com a setinha do próprio teclado eu vou voltando e ele vai selecionando a minha palavra margens. Se eu fizer Ctrl ponto, ele vai aumentar minha caixa de texto. Tá vendo? A minha caixa de texto está aumentando. Se eu pressionar Ctrl Shift ponto, aí eu aumento o meu texto. Então, Ctrl ponto, eu aumento a caixa. Ctrl Shift ponto, eu aumento o texto. Ctrl Shift vírgula, eu diminuo o texto. Ctrl vírgula, eu diminuo a caixa. Então, esses atalhos são assim, depois que você estiver escrevendo um texto, você vai ver como que é importante esses atalhos. Então, vamos fazer a nossa outra caixa. Aqui nós temos a margem, né, do papel. Aqui nós temos o nosso papel. Vou estar executando a mesma coisa. Desse lado de fora, na linha vermelha, nós temos a sangria. Para eu selecionar o texto, eu tenho que estar com a tecla Shift segurando. Aí eu vou voltando na setinha, pronto, selecionei. Aperto o Ctrl e aperto o ponto e ele vai aumentando o meu texto. Essa linha aqui de fora, uns chamam de espaçador, outros chamam de slug, assim, fica ao seu critério, né? Não vai mudar em nada, mas vou colocar aqui como slug. Então, nós temos aqui agora toda as nossas linhas, né, explicando o que é cada um. Outra coisa também interessante é esse painel aqui em cima, que nós, né, apresentamos ele na videoaula 1, mas agora a gente vai começar a ver a função dele. Aqui, ó,
Repare que ele já vem selecionado, né, tudo que nós configuramos. E se eu desmarcar, ele vai começar a tirar essas configurações. Então, aqui, por exemplo, guias. Se eu desmarcar guia, ele vai arrancar tudo que nós configuramos. Esse guia inteligente, que ele já vem marcado também, ele é muito interessante. Por exemplo, vamos dizer que eu queira botar margem, essa caixa de texto margem. Vamos dizer que eu queira colocar ela no meio da minha página. Ó, viu que ele faz um traçado aqui, ó, essa linha magenta? Isso aí é dizendo o meio da página. Então, ó, quando eu chegar no meio da minha caixa, ó, ele já me avisou, ó, tá vendo? É o meio da folha. Se eu quiser colocar pro centro, ó, ela já riscou aqui, ó, o meio da página. Então aqui eu estaria exatamente no meio da página, da minha caixa aqui, ó. Ele está pegando a referência da caixa completa. Então, se por um acaso eu desativar essa linha inteligente, ele não vai me mostrar, ó. Não mostra mais, ó. Ó, como é que ele mostra, tá vendo? Isso aqui também é muito bom. Mais para frente nós vamos ver outro meio também de conseguir ter esse cálculo preciso aí de meio de folha, né? Para você saber ajustar os seus documentos. Aqui também nós temos essa linha aqui, no caso que ela não tá selecionada. Porém, eu vou selecionar só para a gente ver e depois eu vou explicar como que nós vamos usar ela. Então aqui, ó, eu vou puxar o zoom, ó. Você consegue perceber que ele já colocou aqui uma linha como se fosse um caderno. Como se fosse um caderno mesmo como se fosse um caderno mesmo assim de escola. Isso aqui, depois eu vou mostrar, a gente tem como direcionar o nosso texto alinhando mesmo como se fosse no caderno. Também é muito usado. Eu vou desativar ele. Esse outro caractere aqui que vem também desativado, ele coloca, ó, isso aqui ele está dizendo que é o fim de uma palavra, de um parágrafo. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu vir aqui e der Enter, ele diz que aqui foi o fim de um parágrafo e aqui nós vamos começar com outro parágrafo. Então, ó, ele vai escrevendo de novo. Ele também funciona, no caso depois, né, para você fazer a verificação do texto, né, depois que você já diagramou, aí você, ó, por exemplo, coloquei aqui, ó, eu dei um espaço onde não devia, ele bota um pontinho, ó. Isso aqui é mais no caso para depois, né, quando a gente vem fazer o ajuste para fazer a revisão de texto, isso aqui também ajuda muito. Tá vendo aqui? Vou desativar. Aqui nós temos também o nosso modo de visualização, que a gente também já viu na aula, na primeira nossa videoaula. Aqui nós estamos, né, visualizando no modo normal. Nós temos a visualização, a sangria, o espaçador, que no caso aqui eu botei o slug aqui, e nós temos o modo de apresentação. Então aqui, ó, visualização. Olha aqui o que ele já fez. Ele mostrou onde temos a margem, o papel, a sangria já cortando e o slug mais ainda, ó. Se eu quiser visualizar com modo de sangria, ó, a sangria não está cortando, o slug está cortando. Se eu botar o espaçador, o slug, nós vamos visualizar do jeito que nós estamos vendo lá, porém sem as linhas. E o modo apresentação ele isola, tá vendo? Para você ter uma visualização melhor. Para sair do modo de visualização, basta você clicar na tecla Hash do seu teclado. Então, essas linhas aqui, elas não vão sair na sua impressão, é somente para você ter uma visualização mesmo do seu trabalho. Nós também podemos entrar nesse modo de visualização por um atalho, que é a tecla W. Então eu clico na tecla W, eu consigo fazer uma visualização, ó. Essa linha preta é a linha do papel, é onde nós temos o papel.
Para eu sair, basta eu clicar em W de novo. Shift W, eu entro no modo de isolamento. Shift W, ele volta de novo para essa área. Então, nós mostramos aqui como que funcionam, né, as nossas margens, o nosso papel, a sangria e o espaçador, e como que esses painéis aqui também funcionam de acordo com o nosso material que a gente está começando a expor aqui. Mais para frente vamos estar falando sobre essa linha aqui de base, né, que faz como se fosse um caderno, que a gente vai escrever e vai colocar o texto dentro dessas linhas. Então, pessoal, antes de nós terminarmos a nossa segunda aula, eu vou estar mostrando aqui como seria mostrado, né, as nossas páginas no InDesign, caso nós estivéssemos trabalhando com mais páginas. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa lateral direita, vou clicar aqui em páginas. Veja que nós já temos um visual aqui da nossa página que estamos usando. No caso aqui, eu vou estar pedindo uma nova página. Repare que ele já criou aqui a segunda página. No caso aqui eu tenho a minha página 1, basta eu dar 2 cliques eu volto para a minha página 1, e se eu der 2 cliques ele volta para a página 2. Se nós tivéssemos programado para fazer uma impressão frente e verso, como nós vimos lá no início, essa página, em vez de aparecer aqui embaixo, ela apareceria aqui do lado. Então, como nós não programamos, ela está seguindo a sequência aqui, ó. Se eu for adicionando novas páginas, ela vai caindo embaixo, ela não vai fazer o frente e verso. Então vamos aqui para a página 2. Outra coisa também que nós podemos já falar nessa videoaula é sobre as nossas caixas de vetor e os nossos polígonos. Aqui nós temos aquele conjunto, né, como nós já mostramos também, a separação. Essas são as nossas caixas de vetores. Eu vou selecionar aqui, vou clicar e segurar. Aqui nós temos, né, a parte de retângulo, quadrado ou polígono. Eu vou selecionar um polígono. E basta eu clicar com o botão e arrastar. E eu estou criando o meu polígono. Repare que toda caixa que tiver esse X no meio, isso quer dizer que nós podemos trabalhar com vetor. Nós podemos estar colocando alguma imagem aqui dentro, alguma coisa vetorizada. Então, esse é um modelo de caixa vetor. No caso aqui, a mesma coisa. Temos o X no meio, essa caixa é um vetor. Diferente de eu pegar aqui a minha ferramenta de texto e fazer uma caixa. Olha como que ficou a minha caixa. Repare que ele botou um quadrado aqui branco e um quadrado branco. Isso aqui diferencia a minha caixa de texto para a minha caixa de vetor. Então, essa é uma diferença bem básica que nós, né, só em visualizar uma página com essas caixas, já conseguimos fazer total descrição ali do trabalho. Poxa, aqui vai entrar um vetor, aqui vai entrar um texto. Aqui no caso, quando não tiver nada, repare que aqui nós não temos nada. Aqui nós temos a ferramenta de texto, aqui nós temos o vetor e aqui nós não temos nada. Isso aqui quer dizer que a própria caixa é o vetor. Então, a caixa que não tiver essa bolinha branca aqui e não tiver o X, ela mesma é o próprio vetor. Então, voltando aqui ao polígono, eu vou selecionar aqui a minha opção de polígono. Vou clicar, arrastar. Repare que eu consigo deformar o meu polígono. Ó. Então, no caso, eu não queria ter essa deformação no meu polígono, então eu seguro a tecla Shift. Quando eu seguro a tecla Shift, repare que ele cresce de maneira proporcional, ele não distorce, olha a diferença. Ele não faz isso. Se eu clicar em Shift, ele cresce proporcional. Essa é uma forma de fazer. A outra forma também, que é muito precisa, é você clicar, né, selecionar a sua ferramenta de polígono e basta você clicar em qualquer parte da sua folha, do seu pasteboard, que ele já abre essa opção aqui. Aqui eu consigo colocar exatamente o tamanho que eu quero da minha área, né, do meu vetor. Então eu vou botar aqui 90
por 90. Eu quero 4 lados. Vou dar OK. Então aqui nós temos um quadrado 90 por 90, certinho que ele já fez para mim. Outra opção também que nós temos. Repare que quando eu clico no Shift e arrasto, ele pega um ponto de apoio, que no caso está sendo o meu lado esquerdo ali, e está crescendo o quadrado para baixo. Se eu apertar a tecla Alt, ele muda isso. E o meu ponto de apoio passa a ser no meio. Então, Shift Alt e arrasto, ele cria a partir do meio. Repare que o centro está parado e só está crescendo as laterais. Também é muito usado. Outra opção também que nós temos é... Aqui é um atalho também bom, é esse aqui, ó, pessoal. Aperta a tecla V e eu já passo para minha seta. Então, seta preta, letra V. Se eu quiser a seta branca, que mexe com os pontos, letra A. Essa seta branca aqui também nós vamos falar sobre ela, qual a diferença de uma para outra. Então aqui, seleciono e apago. Vamos ao o polígono de novo. E se por um acaso eu pegar, clicar, arrastar com a barra de espaço selecionada e apertar seta para cima, ele vai alterando o número de lados no meu polígono. Repare que ele está colocando mais lados no meu polígono. Isso eu estou apertando a barra de espaços e colocando para cima. Se eu colocar para baixo, ele diminui até virar o triângulo. Então, aqui, ó, basta eu ir subindo e ele vai aumentando o número de lados. Se eu descer, ele diminui o número de lados. Outra coisa também interessante é se eu colocar para o lado. Se eu colocar para o lado, repare, olha o que ele faz com a minha forma. Vendo? Ele vai fechando ali, ó, fazendo como se fosse uma estrela. Se eu colocar para o outro lado esquerdo agora, ele no caso abre a minha forma de novo, até ela ficar normal. Coloquei para o lado direito, ele vai, no caso, apertando a minha forma. Outra coisa também que é interessante a gente saber é, no caso, esse de apertar a forma, você não precisa estar com a barra de espaço selecionada, basta você clicar, né, arrastar, cliquei, arrastei e coloco para o lado. Opa, peraí, eu ia falar sobre essa e eu acabei fazendo. Se eu clicar e puxar e botar para o lado, ele cria uma forma lateral, como vocês estão vendo. Se eu voltar, ele volta. Então, cliquei e arrastei antes de soltar o mouse, antes de eu soltar o botão do mouse, coloquei a seta para o lado, ele duplica, ele vai duplicando. Estou colocando para o lado direito, ele está duplicando. Coloquei, voltei, no caso, a seta, voltei para o lado esquerdo. Ele vai diminuindo até chegar uma de novo. Se eu apertar espaço e colocar para o lado, aí ele enxuga a minha forma. Ele vai apertando a minha forma. Então, vamos lá mais uma vez, que até eu me confundi aqui um pouco na hora. Puxei a fórmula, coloquei para o lado. Peraí, deu erro. Puxei o polígono, somente botei para o lado, ele duplica. Voltei, ele vai tirando. Beleza. Cliquei, arrastei, apertei barra de espaço e depois coloquei para o lado. Ele enxuga a forma. Vai apertando ela, tá vendo? Então, já falamos aqui sobre os polígonos. Com isso, você já consegue ter uma visão mais ou menos. Ó. Vamos dizer que aqui seja a minha página e eu vou fazer... eu quero uma imagem, né, de retangular aqui em cima. Queria como se fosse um cabeçalho aqui, fazendo uma propaganda, por exemplo, né? Pronto, já tem um vetor aqui. Nessa parte aqui eu vou colocar um texto. Quero um texto aqui lateral. Aqui eu vou seguir com uma imagem que converse com o meu texto. Isso aqui depois nós podemos programar lá no início, lembra?
como eu boto colunas, lembra que a gente pode separar por 2, 3, 4 colunas, a gente no caso não separou, a gente colocou ela para vir lisa, né? Isso aqui a gente vai aprofundar depois, eu só estou falando aqui só para a gente ter uma noção do que a gente mexeu nos polígonos. E aqui embaixo eu vou colocar um rodapé, onde eu vou botar um rodapé mesmo simples. Então, só nisso aqui você já consegue ter uma visualização. Então aqui eu sei que vai entrar um vetor, uma propaganda, por exemplo. Aqui eu vou ter texto, porque tem as bolinhas. Aqui eu tenho um outro vetor. E aqui eu tenho um rodapé, que né, vai ser adicionado. Então, pessoal, aqui no caso eu coloquei o preenchimento. Depois a gente vai ver. Só pintei para a gente diferenciar, né, da caixa de texto ou das outras. Então aqui a gente consegue ter essa noção do que é os polígonos e como usar e como a gente vai aplicar essas caixas futuramente nos nossos arquivos que a gente vai fazer. E claro, a gente já vai vir mais mastigado, a gente vai colocar as colunas, a gente vai separar, vai ficar muito mais fácil o nosso visual. E se eu quiser visualizar o meu arquivo, letra W, ó, repare que aqui eu estou com o meu rodapé, no caso as minhas caixas estão vazias, elas não vão aparecer nada. Na próxima aula a gente vai começar a inserir imagem nessas caixas, inserir um texto para a gente começar a ter uma visualização melhor do que a gente falou, e a gente vai avançando aos poucos. Lembrando que o curso ele é bem assim devagar, a gente vai conseguir aprender de uma forma tranquila, que você, bastando assistir a primeira aula, você já vai conseguir assimilar e gravar sem pular esses passos, que esses passos aqui muitas das pessoas pulam e vão direto para começar a diagramar, já vão direto pegando texto, e às vezes a pessoa não sabe nem que essa caixa aqui é de texto, porque tem essa bolinha, e essa aqui tem um X e não é, e a pessoa se confunde e se complica. Então a gente está fazendo por etapas, né? Uma etapa assim bem devagar, até se aprofundar e chegar a um nível bom aqui que a gente vai fazer mais para frente. Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula para Informatizando Você, a aula número 2. Se você está gostando das aulas e pretende adquirir o curso, peço que você entre em contato, mande seu e-mail. Nosso e-mail é informatizandovocê@gmail.com, e você pode estar dizendo ou perguntando alguma coisa, mostrando algum tipo de interesse no curso, e assim que nós tivermos todo o curso completo, estarei disponibilizando um link para você. Então, até mais, forte abraço a todos.